Existe a especialidade em arquitetura hoteleira e ela é muito importante para que seja desenvolvido o projeto de um hotel. Porque esse tipo de projeto, ele tem várias especificidades, precisa ser atendido vários conceitos, vários quesitos, e que você só vai conseguir fazer um bom projeto se você tiver um conhecimento profundo de como é fazer um projeto de um hotel. E é para isso que existe a especialização dessa área. Existem vários conceitos para você fazer um hotel. Por exemplo, depende do público que ele quer atender. Então, pode ser um conceito de um hotel familiar, de um hotel para executivos, de um hotel boutique, conceitos de integração, de sociabilização, de aconchego, de autenticidade, de exclusividade. São vários conceitos, dependendo da categoria que o hotel vá estar atendendo, que você tem que levar em conta para fazer um bom projeto. Num projeto de hotéis, a iluminação é primordial, porque é ela que vai dar todas as sensações que os conceitos de base que foram norteadores para se conceber o projeto do hotel, ele seja sentido pelo usuário. Então, a iluminação, ela vem a dar o aconchego, ou ela vem fazer com que aquele ambiente seja vivenciado com uma sensação mais agradável, que o cliente, o usuário, fique com aquilo gravado no subconsciente como uma mensagem subliminar, e isso faz com que ele retorne. Para que se faça um bom projeto de hotel, precisa, antes de mais nada, fazer uma pesquisa de mercado. Quando o cliente procura um arquiteto ou um profissional para que faça esse projeto, precisa que seja feito um estudo de vizinhança para saber que tipo de público ele quer atender, que local vai ser colocado esse hotel, em qual classificação ele vai colocar. Antigamente se colocava, as classificações eram por estrela. Hoje vai de econômico, middle scale ou upscale. Então, o econômico é aquele hotel com uma classificação que vai mais econômica. O middle scale, aí se coloca os executivos e um padrão médio. E o upscale, que são os hotéis de luxo. Esse hotel de luxo enquadram-se os resorts, os hotéis boutique, os hotéis, as pousadas de luxo. Aí são hotéis com uma classificação bem específica, né? Os hotéis resorts que têm golfe. Então, são hotéis muito específicos, né? E o middle scale daí é uma faixa maior de hotéis, se enquadra quase que uma totalidade dos hotéis, né, do que nós temos, principalmente a maioria das bandeiras, e o hotel econômico, que vai atender a um público com uma faixa mais econômica, né? Mas isso tudo vem de uma conversa com o cliente, de uma pesquisa de mercado, de um briefing mais detalhado, para que se possa chegar ao direcionamento correto, porque às vezes o cliente vem com uma ideia. Eu quero construir um hotel executivo, mas o perfil da cidade, do local onde ele quer implantar esse hotel, não condiz com esse perfil. Então, o profissional arquiteto, ele precisa direcionar esse cliente e dizer, olha, esse tipo de perfil não dá. Nós precisamos, para isso, para um bom projeto de hotel, precisa ter uma pesquisa de mercado e de viabilidade econômica e de impacto de vizinhança muito antes de se pensar em qualquer forma, em qualquer desenho, em qualquer projeto. Hotéis são tipos de edificações que elas são privadas, mas com uso público.
Então, ele se torna cansativo com uma frequência maior, porque o uso é muito intenso e ele precisa ser renovado, porque o cliente assíduo, aquele cliente que gosta e volta, ele precisa ter reconhecer uma renovação e perceber que aquele hotel está sempre atualizado. Então, para essa categoria de edificações, que são os hotéis, precisam do que a gente chama de retrofit frequente, porque o hotel se torna pesado, ele se torna cansativo. As adequações são frequentes. Isso vai desde a estrutura física, com ampliações que podem ser feitas, ou com renovações da estrutura, por exemplo, modernização das janelas, da fachada, das estruturas de tecnologia, que hoje está se mudando continuamente e o hotel tem que estar sempre à frente. Então, isso vai desde a tecnologia Wi-Fi até a forma como abre as portas dos quartos, né, das unidades. Também a questão do mobiliário. O mobiliário que a gente pode dizer tanto a parte fixa, quanto a parte de pisos, forrações, tudo isso tem um uso muito intenso e precisa ser renovado com frequência. Primeiro porque a arquitetura sofre uma mudança constante, todos os dias tem coisas novas. E o hotel precisa acompanhar isso. Só que, claro, existe um período que geralmente a gente calcula em torno de 3 anos, mais ou menos, e que ele precisa estar se renovando, né? Precisa estar trocando mobiliário, forrações, pisos. Tem que estar, por exemplo, hotéis mais antigos, tem que ter o cuidado com a parte do conforto acústico, porque para não ouvir, né, barulhos tanto da parte da área de circulação para a unidade, ou entre as unidades. Uma outra coisa que a gente também faz para hotéis já existentes é, por exemplo, ver a questão dos ar-condicionados, para que tenha uma economia maior, para que ele se torne sustentável. Então, o reuso da água, placas fotovoltaicas, a parte de lógica, também às vezes reformular o backstage para que a parte de funcionalidade, o operacional, funcione melhor. Então isso faz com que reduza a carga horária dos turnos dos funcionários, ou que diminua a rotatividade dos funcionários, porque o funcionário trabalhando, a arquitetura ajuda que o funcionário trabalhe melhor. E ele trabalhando melhor, ele permanece mais tempo no estabelecimento. Isso faz com que dê uma economia, porque quando o hoteleiro tem que contratar uma pessoa nova e tem que ensinar, ele tem um custo maior. Então, faz com que o operacional do hotel funcione melhor. Por isso, os retrofits, eles trazem N benefícios para o hotel, mantendo a edificação com uma vida útil mais longa, aumentando a rentabilidade, fazendo com que os clientes se tornem fiéis e voltem e deem um feedback bom, fazendo com que isso amplie a rede de clientes que venham a fazer a ocupação desse hotel. E aumentando a rentabilidade das unidades, porque um hotel atualizado, um hotel bem cuidado, um hotel que esteja sempre, vamos dizer assim, bem cuidado, ele pode cobrar uma tarifa melhor e com um valor maior agregado, e o usuário vai pagar por isso, porque ele vai sentir os benefícios disso na hora que ele estiver usufruindo desse hotel.